Olá, turma! Hoje vamos falar sobre artigo de divulgação científica. E esse gênero textual, ele busca expor informações de cunho científico, expor para toda a sociedade pesquisas de cunho científico. Isso pode ser ligado à área da tecnologia, à área da ciência, arqueologia, história, ou seja, áreas onde a gente pode realizar pesquisas científicas, que são as mais diversas áreas, onde a gente pode fazer pesquisa, análise de dados, e tudo isso interessa a uma boa parcela da sociedade. Cada pessoa se interessa por áreas específicas, muitas vezes algumas podem se interessar por ciência, outras gostam bastante de história. Então, essas divulgações, esses artigos de divulgação científica vão expor assuntos de cunho científico, vão expor informações para toda a sociedade, vão expor informações dessas pesquisas científicas. Uma característica muito importante é como é que é feito isso, como é que há essa exposição. Então, é importante a gente conhecer alguns elementos básicos que costuma haver dentro de um artigo de divulgação científica, que são alguns, como por exemplo, a citação de autoridade. Eles são muito presentes no meio jornalístico, né? Se você já estudou o gênero notícia, o gênero reportagem, você já viu que há uma série de recursos que são utilizados para confirmar as suas ideias, a sua opinião, para expor determinados assuntos, dar credibilidade. E um desses elementos, vamos falar de mais de um. O primeiro que eu quero abordar aqui é a citação de autoridade. Dentro desses artigos, nós encontramos citações de autoridade às vezes. O que é isso? Basicamente, é quando a pessoa pega uma citação, utiliza uma citação de alguém que é especialista no assunto, alguém que citou alguma coisa a respeito daquela pesquisa, por exemplo, e que é relevante a opinião dessa pessoa, dessa autoridade, por ser conhecida, por ser especialista no assunto, por ser um crítico, um estudioso do assunto, torna o seu texto relevante, torna o seu texto mais acessível, às vezes, vamos dizer, dar credibilidade, né? Vai dar credibilidade ao seu texto. Então, a pessoa vê aquela citação de autoridade e vê que realmente alguém que entende do assunto concorda com aquilo, expôs uma opinião semelhante. Isso é que é uma citação de autoridade. Também podemos encontrar exemplificações, que são a presença de exemplos. Muitas vezes coisas que você, leitor, ao ler, vai se identificar, vai compreender melhor. Os exemplos, eles facilitam muito o entendimento do texto e também dão credibilidade, torna o texto mais verossímil. Além da citação de autoridade e das exemplificações, encontramos dados estatísticos, principalmente nos textos relacionados à ciência, tecnologia, textos, às vezes, da área de administração, por exemplo, porque eles fazem uma série de questionários, fazem investigações quantitativas, isso significa que eles pegam um número de pessoas, realizam questionários e perguntas para elas, a elas, e isso vai gerar um número. Assim, eles vão levantar dados estatísticos e isso também vai estar presente nas pesquisas, nos artigos de divulgação científica. O que também está associado aos elementos visuais, é mais um elemento, né, que são os recursos visuais. Quando eu pego gráficos, por exemplo, ilustrações, principalmente os gráficos, porque torna visual, torna mais dinâmico a visualização daqueles resultados, daquele gênero textual, né? A gente encontra todos esses elementos, eles fazem parte do texto. Não é obrigatório você achar um artigo de divulgação científica e ele conter todos esses elementos, mas pelo menos um você vai encontrar. Dados estatísticos que vão servir para descrever aquela pesquisa,
são de um cunho importantíssimo, é muito importante. Então, basicamente, esse texto busca expor assuntos, vamos dizer, pesquisas de cunho científico. Artigo de divulgação científica expõe pesquisas de cunho científico. Utiliza esses elementos e vai interessar pessoas. Ele é um texto cujo seu público-alvo são pessoas que se interessam por esses assuntos de cunho científico. Muitas vezes são pessoas que não entendem muito, mas que buscam informações. Então, pessoas que estão realizando pesquisas, pessoas que buscam conhecer o assunto, são públicos-alvos. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!